números de tentativas de pôr fim à própria vida têm aumentado e, claro, não há apenas um único e exclusivo motivo para as pessoas tentarem o suicídio. Inúmeros fatores potencializam o risco da ação, que pode ser fatal. O suicídio é um ato intencional com o objetivo de pôr fim à própria vida. Isso pressupõe que a tentativa ela é feita de modo consciente, com um objetivo final de acabar com a própria vida. Então, a tentativa de suicídio ela difere de outros comportamentos autolesivos, por exemplo, que não têm a intenção de terminar com a própria vida. Existem alguns fatores que são considerados fatores de risco para o suicídio, como, por exemplo, uma tentativa anterior de suicídio e também abuso de álcool ou outras drogas, presença de transtorno mental, problemas financeiros, conflitos. Comportamento suicida é um termo que a gente utiliza para designar um conjunto de comportamentos ligado ao suicídio. É como se a gente tivesse um espectro, onde de um lado estivesse o suicídio e do outro lado estivessem os pensamentos iniciais, aqueles pensamentos de morte que a gente chama de ideação suicida. As ideações suicidas podem surgir de forma com um formato mais passivo, como por exemplo, se a morte viesse, ela seria bem-vinda, mas elas podem evoluir e começarem a aparecer com planejamento. Então eu tenho pensamentos de morte com uma ideia de qual método vai ser utilizado. Dentro do comportamento suicida, o mais preocupante são as ideações, pensamentos de como e quando executar o suicídio. Mas o preconceito faz com que muitas pessoas pensem que quem diz que vai se matar não vai converter o pensamento em ação. No entanto, é preciso ter cuidado com toda e qualquer ameaça de suicídio. A temática do suicídio ela é cercada de mitos, mitos que foram sendo construídos ao longo dos anos na nossa sociedade. Um deles é o fato de que conversar sobre o suicídio pode induzir ao comportamento suicida. Isso é mentira, isso não acontece. Então, se você tem um familiar, um amigo, um companheiro, companheira que está passando por um momento de dificuldade, que está pensando em suicídio, converse com ele. Leve esse seu conhecido a um profissional da saúde, a um psiquiatra, a um psicólogo, para que ele possa ser ajudado. Se você tem pensamentos de morte ou algum dos comportamentos suicidas, como planejamento, procure uma ajuda. Procure a ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, de um profissional de saúde. Ligue para o CVV 188, converse com as pessoas.